O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou e por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Cristãos, meus irmãos e minhas irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvimos nosso Senhor na parábola contada hoje, da necessidade de insistir, não de repetir, mas de insistir, é diferente, de insistir. Uma vez o Senhor nosso Deus disse de outra forma essa expressão, usando 3 verbos: batei, procurai, ide atrás. Batei, batei, bata, bata, procure, porque quem bate abre, quem procura acha, e quem vai atrás encontra. Então, Nosso Senhor vai falar hoje, e essa é a catequese de hoje, sobre a insistência na oração. E falando da insistência da oração, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a doutrina segura e certa da nossa Igreja Católica é que a oração é uma graça de Deus, é um presente, é um bem, antes de tudo é um dom de Deus. Então, por que uns rezam e outros não rezam? Por que é que Deus esqueceu de uns e lembrou de outros? Por que é que uns rezam de um jeito, outros rezam de outro? O fato primeiro que nós devemos guardar no coração é que a oração é graça, é um dom, é um presente de Deus. E da parte de Deus, tomai cuidado, tomai assento direito e prestai atenção na catequese. Cristãos, meus irmãos, olhai com cuidado. Queridos irmãos e os que estão nos acompanhando, então, antes de tudo, é graça, é uma bênção de Deus. A oração é uma bênção de Deus. Contudo, como nós temos corpo, nós temos tempo, nós estamos na história, nós estamos a caminho, a oração também, do outro lado, que é o nosso lado, ela é um esforço pessoal de conquistar e merecer da parte de Deus essa graça que Ele nos dá gratuitamente. Se é merecer, como é que é gratuitamente? Ele não nos dá essa graça. Mas se eu lhe estendo a mão e você não estende a sua mão, a minha mão fica estendida e a sua não vem até mim. Então a oração é dom de Deus, mas a oração é como essa mulher que vai procurar o juiz, e ainda mais, ele usa um argumento terrível, ele não usa um argumento iníquo,
ele é iníquo, mas ele disse: eu vou fazer justiça. E chega a dói, né? Essa mulher vai até ele várias vezes, mas ele diz, a parábola do juiz iníquo, juiz, até uma contradição. Juiz é juiz, não é advogado, não é outra coisa. Um advogado pega uma causa, o outro vai, pega, toma e diz que é diferente. O juiz é um juiz. O juiz apresentado pela palavra de hoje é um juiz iníquo. É um juiz iníquo. E o argumento justamente que ele utiliza para atender a essa mulher insistente, ele diz: vou fazer justiça. Chega da vontade de rir, porque já devia ter feito justiça no início. Certamente tem outras coisas por trás, mas não é esse o motivo da nossa catequese nesse momento de hoje. Queridos irmãos, portanto, da nossa parte deve ser um esforço contínuo. Primeiro porque se a oração, a definição de oração é a nossa comunhão com Deus, nosso Senhor, a oração é um combate. A doutrina da igreja, a doutrina segura, certa nessa catequese, a oração é um combate, é um dom de Deus. Mas da nossa parte é um combate. Tudo é um combate. Tudo na vida é assim, é uma luta. A nossa vida é uma luta. Se você pensa que vai conseguir o emprego sem passar a madrugada estudando, sem ficar calçada bebendo, se vai ficar sem empreender, sem lutar, sem ir atrás, você distribui 3.400 currículos. Enfim, a vida é um combate. A oração doravante também é um combate. É um combate. O catecismo da nossa igreja diz que o combate primeiro da oração é contra nós mesmos. É contra nós mesmos. A gente vem para a igreja e já começa a dormir. É contra nós mesmos. A gente vem para a igreja, a gente vai rezar e pega a última parte para Deus. O Senhor Jesus, judeu, o Filho único de Deus, disse: buscai primeiro o reino de Deus. Então, essa deve ser a nossa atitude, que eu já venho falando do Shema. Esse é o terceiro domingo que eu venho falando. Mesmo quando eu comecei a falar do dízimo, a catequese, deve ser sempre isso no coração. E anotar também quando precisar. E os que estiverem em casa façam a mesma coisa. Então, é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ora, a quem a gente ama, nós oferecemos a melhor parte. Mas, Padre, a oração de fato é um combate. Combate contra nós mesmos. O primeiro combate, nós pensamos, hoje foi uns dias desse, foi dia de São Miguel, a gente combate contra o demônio. Mas o primeiro combate é contra nós mesmos. Essa é a doutrina segura, doutrina certa. No Catecismo, no número 2725, 27 e 25, diz que o combate da oração, que a oração é um combate, e o primeiro combate é contra nós mesmos. Trabalhei o dia todo, Nosso Senhor é Pai, é um combate contra o nosso egoísmo, contra o nosso orgulho. E se de fato de fato a oração é a nossa comunhão com Deus. A oração não tem nada de segredo, não. Tantos mestres, tantos métodos. Mas a oração é a nossa conversa simples com Deus, cotidiana. Eu estava atendendo ali na secretaria e me veio um pensamento simples, tipicamente de um padre diocesano, e que para vocês também fica fácil, porque é a oração de um leigo. Eu sou padre, vocês são leigos, mas eu sou padre diocesano, não sou padre religioso. Eu já lhes disse tantas vezes, não preciso tocar o sino para rezar. Então me veio um pensamento, enquanto atendia a pessoa falava e dizia: Jesus, eu confio em vós. Jesus, me dê uma luz. Então a oração é um combate contra nós. E o segundo, obviamente, o combate da oração é contra os embustes do demônio. Se a oração é a comunhão com Deus, nosso Senhor, o combate da oração é contra o demônio, é contra o tentador. Se o grande dom
a nossa amizade com Deus, obviamente, é fazer de tudo que nós percamos essa amizade, que nós não tenhamos essa comunhão com Deus, que nós não tenhamos, queridos irmãos e queridas irmãs, essa proximidade com Deus, Então, nós conhecemos o demônio, mas na verdade, um dia o Senhor falando para curar um endemoniado, ele perguntou: como é o seu nome? E ele disse: eu sou uma legião. Então não há um só, né? Não há um só. Assim como nós dizemos que há um anjo da guarda, há um demônio para cada um. Então nós devemos lutar para que não caiamos nesses embustes do demônio. E isso acontece comigo, com o sacerdote, acontece com o Papa, acontece com todos os hierarcas, acontece com todos os leigos, acontece com pessoas que têm vida intensa de oração. E quanto mais próximo de Deus, mais ainda o demônio tenta. E o demônio já lhes disse: tenta as pessoas santas com as coisas santas. Queridos irmãos e minhas queridas irmãs em nosso Senhor, vou lhe citar algumas coisas que muito me ajudou nesses dias. Nós devemos a nossa fraqueza humana não é motivo da nossa falta de oração. Ao contrário, a nossa fraqueza humana é motivo da nossa procura de Deus. Eu vou lhes repetir: a fraqueza humana não é um motivo para que nós possamos dizer: mas você sabe, né? Eu sou fraco. Você deve dizer assim: mas você sabe, né? Eu sou fraco, por isso eu procuro Deus. Uma salva de palmas, Nosso Senhor, né? Azar o seu. Se você diz: por causa da minha fraqueza é que eu não rezo, você deve dizer o contrário: por causa da minha fraqueza é que eu procuro a oração. Isso é importante. Procura a oração para poder discernimento. O pai procura a oração, a mãe procura a oração. É tão bom, já lhes falei que era importante rezar o terço, é importante se confessar, é importante a Santa Missa, a oração, mas não é a oração comum. A oração cristã é a oração de Cristo, é a oração com Cristo. Nós dizemos em toda a missa: por Cristo, digam comigo, por Cristo. E isso não é para ir para tal lugar, você está se enrolando e você vai ver onde você vai chegar. Vai se enrolar tanto, vai se dar mal tanto, porque o que não é de Deus não faz bem. Então procurai o que é de Deus, orai, tendes atenção. Na Santa Missa nós dizemos, e vós deveis dizer a toda hora: juntos, por Cristo. Isso. Está cansado lá na pia, está cansado no trabalho, está cansado no ônibus. Todos nós temos cansaço físico, todos nós temos pensamentos que divagam e a gente perde uma hora. Um dia nós estamos iluminados, outros dias nós perdemos o senso e perdemos a dizer: Deus, e hoje não estou para isso. Ou então rezou muito e depois diz assim: agora deixa eu me acalmar, deixa eu ficar quietado, deixa eu dormir. Mas a palavra de Deus diz: deveis rezar com insistência. De sorte que o tema principal não é tanto a oração, mas rezar com insistência. Bata uma vez, bata duas vezes, bata 3 vezes. Sabe aquela ligação que você faz e a pessoa vai desligando? Mas Nosso Senhor não desliga, bata uma vez. Sabe o que é que está acontecendo? É que Deus não vai mudar, porque Deus é imutável. O que está acontecendo é que seu coração está se preparando para receber a graça de Deus. Estão me entendendo, sim ou não? Sim. Digam sim ou não? Sim. O nosso treino
O nosso treino não condiciona ao saco de pancada, nem ao aparelho da academia. O nosso treino condiciona o nosso corpo a estar apto a cada vez mais pesado. E quando você diz, agora pronto, já rezei demais, é a hora de começar e recomeçar a oração ainda mais intensa, de joelhos. Não tenham vergonha de rezar de joelhos, não tenham vergonha de ser católicas. Não vá se apegar a santinhos como se fossem amuletos, mas rezem com insistência, porque o apóstolo diz que o demônio, como um leão, está ao redor de nós rugindo, procurando a quem devorar. E o apóstolo disse: resisti-lhe firmes na fé. Vou repetir para os senhores e as senhoras, que o demônio está ao redor de nós, como um leão a rugir. E ele disse: a quem procurando a quem devorar, resisti-lhe firmes na fé. Não desista da oração, não desista. Santa Teresa disse que Deus, nosso Senhor, caminha pelas panelas. Para dizer, com outras palavras, se você não pode vir à igreja, oxalá permita Deus, nosso Senhor, que você vá a uma igreja, parar um pouco e rezar e fazer visita ao Santíssimo. Tenha disciplina. Vou dizer 3 vezes, porque foi isso que me disseram. Nem disseram tenha amor, me disseram tenha disciplina, tenha disciplina, tenha disciplina, tenha disciplina. Esse negócio dos grupos, rezar antes das refeições, no dia do encontro do grupo, e não rezar em casa, está errado, é um contra-testemunho. Entrar no carro para se benzer, etc., como coisa linda, mas viver a vida sem rezar, sem oferecer a Deus a sua vida. A oração é uma entrega da vida a Deus. Deveis repetir o que o sacerdote tem dito já pelo 3º domingo. A vida com Deus é um casamento. A vida com Deus esse casamento já é quase um divórcio de vocês. A vida com Deus é um casamento. Se você abandona, outro pega. Compreendem isso, meus filhos? Compreendem, sim ou não? Sim. Então eu tenho dito: quem não quer, tem quem quer. Um obstáculo que o tentador coloca para nós, eu acho que mais para vocês que são diocesanos, vocês que são leigos. Acompanhar a catequese, não prestar atenção a quem vocês já sabem quem se trata. Acompanhar a catequese. Dizer uma coisa que é muito comum é a hora de acordar e a hora de dormir e o excesso de trabalho. Pois bem, nos dias de hoje, muitos santos, Chiara, São José Maria, nos ensinaram a rezar trabalhando e a trabalhar rezando. Na Constituição da Canção Nova diz: nós rezamos trabalhando e trabalhamos rezando. Esse menino não para, mas faz naquele momento um hino de louvor a Deus nosso Senhor. Senhores, senhoras, aqueles que estão nos assistindo a essa catequese, daqui a pouco o sacerdote, em nome da pessoa de Cristo, em persona Cristo Capitis, na pessoa de Cristo, vai tomar a farinha e vai tomar o suco de uva, e vai elevar ao céu, vai invocar o Espírito Santo de Deus e vai pedir para que aquele pão, aquela farinha, atenção, acompanhai o raciocínio do sacerdote, vai tomar aquela, é farinha. Se você pega, está preparando, o ministro está preparando, se esfarela, ali não é Nosso Senhor não é mais Nosso Senhor. Na missa, no sacrifício, se coloca e depois que invoca o Espírito Santo, ali está Nosso Senhor Jesus Cristo, como está no céu. Daí é que nós deveríamos continuar ajoelhados constantemente, dizer: meu Deus, o Senhor me deu a graça de vir à missa? Não, o Senhor me deu a graça de vê-lo como está no céu. Obviamente sob o véu do sacramento, ou seja, do sinal. Por exemplo, vou batizar daqui a pouco, é água, mas Jesus disse, o Senhor disse
Quem não crê e não for batizado, não será. Tenhais isso também com a confissão, tenhais isso também com a Eucaristia. Tenhais isso, e não vale essa comparação. Tirai essa expressão vulgar, como alguém que diz, eu quero comungar, porque como é que eu posso ir para uma refeição e não comer? Não é, isso é tratar o divino Redentor, nosso querido Redentor, como um pedaço de carne, como um pedaço de que, não vou nem dizer para não dar fome agora e vocês quererem ir embora. Meus queridos, nós vemos a missa para adorar, para louvar, para bendizer, e aqueles que já podem comungar, Nosso Senhor. Resistirem, procurai, fazei penitência, ficai firmes, lembrai das palavras que vocês disseram um dia no casamento, lembrai das palavras que vocês disseram um dia no batismo. Aí você diz, e o padre fala, vai andando pela rua, e esse menino cresceu, ele que tome conta da vida dele. Lembrai das palavras que se disse na pia batismal. Estais dispostos a educar os seus filhos no dia do casamento? Estou disposto. Qual dos dois é mentiroso? Qual dos dois é sem vergonha? Tenhais cuidado, fazei penitência, vigiai. Não é à toa que o livro do Gênesis coloca como um sinal, atenção. E se tiver alguém que está frequentando um outro ambiente que não seja um ambiente católico, sabeis que Nosso Senhor vai encher a sua casa de inferno. Você vai viver de R$30, de R$20, de R$10. Você vai viver até o resto da vida dessa forma. Aqueles que frequentam outras comunidades que eu digo não são outras comunidades católicas, mas que são contra o princípio de Nosso Senhor, sabeis que estão aqui sentados, a sua casa vai ser um inferno. Um inferno. Eu amaldiçoo essas casas. Amaldiçoo até a 5ª geração, ou seja, até o 5º neto. Tenhais atenção. Jesus, nosso Senhor, que disse: não podeis servir a Deus, mas Nosso Senhor disse dinheiro, porque o grande concorrente de Deus nesse mundo é o dinheiro. Mas não podeis servir, não podeis ter dois amores. Sinceramente, a não ser que você fosse um safado, você aceitaria que sua esposa tivesse outra pessoa? Você aceitaria que seu esposo tivesse outra pessoa? O Senhor nosso Deus está escrito no 1º mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força. Eu acho muito bonito, até eu me emociono. Mas me emociono e me cobro. Eu me cobro quando ele diz: amar a Deus com todas as tuas forças. Quer dizer que na hora da provação, na hora da tentação, na hora em que o embuste do demônio está ao meu redor, é a hora em que eu devo dobrar, mas agora é a força. Mas eu vou lhes dizer algo que parece ser contraditório. É o jejum. Quando eu não tenho força física, aí é que eu tenho uma força espiritual. Deveis ser pais, deveis ser mães de uma envergadura espiritual, cujo vento, ao bater na árvore, não derrube a árvore, porque a raiz é funda, muito funda. Abandonai esses caminhos. Eles são de alguma coisa que eu não sei de onde são, e nem tenho interesse agora de saber. Aproveitai do sacerdote que também viu isso. Aproveitai também do sacerdote e do testemunho do sacerdote que viu isso. Se vive como se reza. Não se reza, é assim que se vive. E se reza como se vive. Considerai a insistência. Nosso Senhor, quantas vezes Nosso Senhor vai cuidar de nós, né? Deveis ter no coração, da parte de Deus, sempre fidelidade, da parte nossa é o cuidado, não um cuidado neurótico. Quem vive em comum sabe
Quem vive em comum, quem tem vida comum e quem tem vida pessoal, pior ainda. Quem tem vida comum sabe o quanto essa catequese desse sacerdote sabe, seja qual for a idade, um pensamento. Mas padre, quem é de raça pura, quem é que não faz? Mas não é essa a pergunta. Você não pode ir pelas referências da Globo, de outros canais. Vocês devem ir pela referência Nossa Senhora, deve ir pela referência São José. Esse mês de novembro que nós vamos festejar com alegria Nossa Senhora das Graças e celebrar com muita honra a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças. Pedi e recebereis, batei e vos será aberto, procurai e achareis. Um combate da oração é a demora de Deus. Se vocês tiverem a graça, a simpatia de conviver com alguém de uma hora para outra no cabeleireiro ou até no elevador, alguém diz: como você está diferente, a graça que você pediu já chegou. É que você, a boca do cachimbo é que deixa a boca torta. Como você só sabe pedir aquilo, a graça já chegou e você ainda continua pedindo. Olha, se colocar durex, enquanto tiver, se colocar chicletes, enquanto tiver, já passou o sabor. Já não tendes recebido essa graça? Já não recebestes de uma outra forma? Considerai essa realidade. Considerai essa realidade. Insistência. Da mesma forma que o padre disse terço, missa, confissão, insistência. Procure seu lugarzinho, procure seu cantinho, procure debaixo da árvore, procure na cozinha ao cortar o quiabo, a cenoura, procure ao digitar, procure ao caminhar. Não fique com o texto vai rezando o texto, acho até engraçado. Tem gente que dá certo, mas comigo não dá não. Rezando o texto, bom dia. Rezando a Ave Maria, chega, boa tarde. Ave Maria, e aí menina, como melhorou a Ave Maria, esse bandeira, e aí a cirurgia. Visitai, mas insistir na oração, não desista. Sabe quem é o pior alvo do demônio? É o pecador, ou seja, aquele que está sendo o mais frágil, ou é o combatente? É fácil de responder. Quem é o principal alvo? É o frágil ou o combatente? Se o frágil já está frágil, só falta um empurrãozinho e ele cair. É o combatente que está defendendo ele. A enfermeira, quem é mais frágil? Que está no leito ou o demônio atenta à enfermeira? É claro, a quem vai ajudar. Então, se quereis amar, quereis ajudar, insistir na oração. Eu não tenho velho, sou homem, varão, desde ser tolo. Você é cristão, antes de tudo. Insistir na oração. Insistir nas noites. Tem noites que são muito amargas, não tem? Ou vocês nunca experimentaram? Tem noites que são muito amargas. E tem noites que são muito longas. Deveis saber o que vai fazer? Aproveite para rezar. Aproveite para caminhar dentro de casa. Aproveite para se ajoelhar. Não vai ler a Bíblia, não vai ler nada. Se sente, fica ali sentado tomando uma brisa, porque é ali que a alma vai ser fecundada pelo Espírito Santo. Quando você se levantar, a força de Deus tomou conta de você. Não desista. Insista, bata, procure, vá atrás, insista. Contudo, se vós insistis,
para algo que não é para a vossa salvação, Deus não lhe dará. Algumas pessoas serão curadas. Algumas pessoas serão curadas. E outras pessoas não serão curadas. Para que venha, ou perguntou-se a Jesus sobre um cego de nascença. Senhor, esse cego nasceu de nascença, quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus disse, nem ele, nem seus pais, mas foi para a glória de Deus. Então, outras pessoas não serão curadas fisicamente, elas serão a glória de Deus. A pessoa olhará para ela, a mãe vai aprender a amá-la assim, ou a irmã vai aprender a amá-la assim. Você vai ver que o milagre está acontecendo no seu coração. O milagre está acontecendo no seu coração. Você está insistindo por ela e continue insistindo, porque Ele mandou para insistir, mas o milagre está acontecendo no seu coração. Os homens façam isso pelos filhos. Os varões façam isso pelos filhos. Se confessem, procurem a missa, se ajoelhem, rezem, batam, procurem e não desistam do nosso Senhor. Não desistam do nosso Senhor. Que Deus nosso Senhor nos ajude a não perdermos nem a sabedoria, porque há quem reze sem sabedoria, quem diz, vou atirando, pego uma arma e vou, a oração pode ser uma arma, vou atirando em tudo que é lugar. Meus filhos, nosso Senhor Jesus Cristo disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nosso Senhor não disse, vós sois o sal de todos os pratos. Sabeis que tem alguém rezando pela outra pessoa que você não está conseguindo. E Deus vai dar graça pela intercessão de uma outra pessoa. Vós não sois o sal de todos os pratos. Vós não sois. Vós não sois. Que a bem-aventurada Virgem Maria, a Senhora Santa Maria, nos ajude nesta catequese. A insistência na oração. A insistência com sabedoria, a insistência com prudência, a insistência na hora de parar, a insistência na hora de continuar e acolher a vontade de Deus, porque foi para isso que nós viemos a essa terra. Mas isso é conformismo nada. Senhor, faça a Nossa Senhora, eu estou aqui, aí o milagre acontece. Se você diz a Deus o que Ele deve dizer, quem é Deus? Se você diz a Deus o que Ele deve dizer, quem é o maior? Respondei-me. Se eu digo a Deus o que Ele deve fazer, quem é o maior? Eu ou Deus? Nada. Se eu estou dizendo a Ele o que Ele deve fazer. Ele disse domingo, qual é o empregador, que o empregado chega, ele vai lavar os pés, ele pede para lavar os pés do empregado. Fazei a vontade de Deus, insistir, bater, procurar, não desistir, vá atrás. Esse negócio de coach, esse negócio de hipnose, abandonar isso. Quando vocês entram nisso, vocês não saem mais nunca, nunca vão sair. Um tempo era o Enneagrama, era pelos números, 1 era o 6, 5 era elefante, era onça, 2 era não sei o quê. As pessoas ficavam na igreja procurando os bichos. Abandonar esse negócio de coaching, abandonar esse negócio, procurar a palavra de Deus, ajoelhar, e o tempo que vós tendes para essas coisas, procurai a vontade de Deus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Procurai. Já sabeis que na missa da manhã às 7 horas é catequese. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.